Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 28 de maio do ano de 2020. Momento festivo. Poder entrar em sintonia com Jesus, o mestre de nossas caminhadas, dos bons espíritos que prontamente nos envolvem, sugerindo que estejamos cada vez mais sintonizados com as faixas do bem. E o intercâmbio com toda a família do canal Gênese. Que possamos então iniciar o nosso encontro com o coração aberto para receber as orientações no que remonta às nossas responsabilidades, às tarefas que nos aguardam. Se conosco, Rabi da Galileia, hoje e sempre. O tema desta manhã, o obreiro da última hora. Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E vamos ler um último versículo que envolve a parábola, que está associado com a parábola do festim das bodas. Quando Jesus diz assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Ouçamos agora o Espírito Constantino, que ofereceu uma bela página em Bordeaux, 1863, que Kardec publica para o nosso deleite. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer então, daquele que em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja levado em todas as ignominias da humanidade? Que será deste? Bastar-lhe-á dizer, à última hora: Senhor, empreguei mal
o meu tempo. Toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco da minha parte, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Mal baratastes o teu tempo. Esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender e, quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas, quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. Esse comentário acerca da passagem publicada por Kardec é muito especial para que a gente possa refletir sobre tempo e oportunidade. Alguém pode dizer, mas eu não estou lembrado da passagem. Então nós vamos trazê-la agora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo os outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª no dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram-lhe eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse ao dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um.
vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário também, cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Estranho fazer a leitura inversa. Um recurso didático. Quem sabe pode nos estar trazendo um convite ao retorno. Ter em mãos a clareza que o Espiritismo oferece como nunca o homem teve. E a partir das informações, nós somos chamados então a ouvir da fonte, Jesus. Porque o Constantino, esse espírito bondoso, que faz parte de uma corte de entidades altamente capacitadas, ele está nos ajudando a interpretar. Mas ele está bebendo na fonte. E ele está te dizendo, vai também. Não aproxime dos homens, embora eles sempre estarão nos ajudando. Mas não confie que eles possuem a absoluta verdade, sabedoria. O Messias é um só, a saber, Jesus, o Cristo. Com isso, nós vamos aqui sentar à mesa com ele, com Jesus. E ele estará nos dizendo, dentro de uma construção poética, que todos estamos sendo convidados porque chegou a hora, o momento certo. Reflitamos nesse momento histórico que cada um é remunerado conforme suas obras e que o trabalho do outro é importante quando ele nos ensina e nos estimula, mas não devemos ter como comparação, porque cada um tem a sua própria desenvoltura, suas aquisições. Nós estamos, por exemplo, num grupo, estudando o Evangelho na casa de Kardec, a FEAC, utilizando um canal Gênesis para compartilhar os nossos estudos. Cada um que frequentar esse espaço de convivência tem uma história, tem uma trajetória e tem uma relação muito especial e particular com Deus. Diga-se de passagem, ninguém tem autoridade para te dizer como fazê-lo. Como deves intercambiar com o Senhor? Podemos receber algumas dicas importantes. O Espiritismo tem esse papel. Busque a oração, procure acalmar-te, ter paciência,
bondade no coração, qualifique a sua vida, melhores escolhas, observe as fontes que você está bebendo, elas te atendem no que remonta às coisas do mundo transitórias? Até quando? Podem estar sendo interessantes agora, mas fica claro que elas vão secar. No dia em que você perceber que existem outros elementos que te atendem melhor. Então, com isso, nós vamos fazendo opções, mas sempre observando que essas dicas elas são valiosas, mas cíclicas. Ou seja, faz parte de um contexto, mas que todas se encontram sujeitas ao seu movimento interior, de sustentá-las ou não. Com isso, nós vamos caminhando para um novo momento. O Espiritismo veio ao mundo para dizer que vivemos um processo de mudanças, transições. E aí alguns autores definem que é uma transição planetária. Dá uma ideia do globo, de toda a humanidade. Esse diferencial é espiritista. Isso é revelação mediúnica. Porque, se avaliarmos cada período histórico, ele é caracterizado por projeções de mudança, do progresso. Por exemplo, nós estamos passando por um momento de dificuldades em humanidade. Eu vou apurar a fonte, mas eu recebi uma mensagem hoje, pela manhã, dizendo assim: a cada 100 anos, 1720, peste negra, 1820, cólera, 1920, gripe espanhola, 2020, Covid. Na verdade, a gripe espanhola foi em 1918, mas 2 anos aqui não faz alteração. Então, nos últimos 400 anos, uma pandemia. Bom, para quem tem o olhar para 2020, ele vai dizer assim: será que já é o fim do mundo? Bom, se ele abre o olhar para 100 anos, ele vai ver um movimento que repetiu. O mundo não acabou em 1920. Se ele abre para 200 anos, o mundo não acabou em 1820 com a cólera. Que, por sinal, na Revista Espírita vocês vão encontrar Allan Kardec analisando a pandemia daquela época. E se ele abre para 400 anos, peste negra. Se ele abrir para 500 anos, 1620, aconteceu alguma coisa. E por aí vai. O que nós queremos dizer com isso? O mundo não vai acabar. Aliás, eu gostaria de sugerir aos nossos amigos do Evangelho que abram as leis morais, Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 6º, intitulado A Lei de Destruição. A destruição é uma lei da natureza? Kardec formula a pergunta aos espíritos e eles respondem: é preciso que tudo se destrua, tudo, não é alguma coisa, tudo se destrua na natureza, certo? Então não preocupe que o espírito não vai ser destruído. Mas na natureza, tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então observem, 3 palavras aqui importantes: destruição, renascimento e regeneração. E o texto vai adiante: pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação. Define o quê?
que a transformação tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Opa, seres vivos, subentendemos seres encarnados? Não vou entrar na polêmica, no debate, porque no mundo espiritual há transformações, mas a mais importante é na Terra. Pois bem, nesse mesmo capítulo, os Espíritos vêm nos informar que, na questão 729, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Os Espíritos respondem: a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Então vamos lá. A palavra tempo necessário nos remete à reflexão do Evangelho. Os trabalhadores da última hora, tempo. Então vamos lá. Então, estamos num processo de transformação que tem a ver com renascimento e morte. Nesse intervalo, renascimento, a vida na Terra e a morte, durante uma trajetória, existe um mecanismo extraordinário que pode fazer a diferença. O despertar. Uma coisa é você nascer, a outra coisa é você despertar. Não tem aquele momento que a criança nasce e instantes depois ela desperta? Esse fenômeno é muito interessante. Antigamente dava palmada, não sei qual que é a técnica hoje. A vida dá palmada, mas lá naquele momento que a criança vai dar o primeiro vagido, tem que ter um impulso ali dos técnicos. Procedimentos que são libertadores. O despertar é o diferencial na encarnação. Não adianta você ter apenas uma vida mecanicista, atendendo rotina, batendo ponto para começar a semana e o ponto para fechar a semana, procriando, preservando, curtindo a vida, lidando com prazeres, desejos aqui e acolá, se não houver um movimento do despertamento. Lembram do símbolo Paulo de Tarso? O doutor Saulo, conversão, Damasco, Jesus aparece. O que aconteceu ali? Ele vivia um processo reencarnatório em que ele estava lidando com uma transformação interior. A vida trouxe tantas dificuldades que ele foi como que impulsionado a destruir conceitos, preconceitos, uma maneira de enxergar o painel da vida. Aí ele caiu em si quando viu Jesus. Ver Jesus fez parte de dois movimentos. A busca de Paulo em querer compreender as dores humanas, e a sua projeção foi tão sincera, ele buscou tanto a verdade, que ele bateu numa porta e foi atendido. Jesus se apresenta. Se você for analisar esse fenômeno de uma forma rápida, vai dar uma ideia que Jesus veio ao mundo para dizer: Paulo, você está errado. Não. Nós precisamos de entender o fenômeno com calma. Ou surge o conflito entre a dualidade, bem e o mal que Paulo estava operacionalizando na vida, mas ao mesmo tempo a dor começa a vergastá-lo, a dor diante da incompreensão, diante do próprio limite. No dia que ele assistiu à pregação de Estevão na Casa do Caminho,
acionou um Vesúvio, um vulcão que estava adormecido, porque ele se julgava, como na parábola, aquele que tinha direito à remuneração, mas ao mesmo tempo ele viu que um sujeitinho do povo, que não tinha título, que não tinha escola, que não tinha dinheiro, que não tinha fama, falou sobre as Escrituras como ele nunca tinha visto. E o que é mais complexo, com um magnetismo de alto teor espiritual que imobilizou aquele intelecto tão acondicionado a ter o domínio, o poder sobre as pessoas. Ele era um doutor. Então ele estava acostumado a debates e vencer debates. Lembrando que Paulo, na juventude, foi um esportista. Ele guiava bigas. E ele era fera no processo. Então ele estava muito bem estabelecido em todos os setores. Que a vaidade é insuflada. Estevão, envolvido pelo próprio Jesus, numa palestra no meio de leprosos, pessoas tidas como má vida, mal cheirosas, paupérrimas, num ambiente que foi sendo impregnado de eflúvios superiores. Tudo isso colocou Paulo numa condição que ele não estava habituado a vivenciar na terra e muito menos dentro do templo, que era considerada a casa de Deus. Isso gerou um problema seríssimo. E aí a gente sabe a história. Estevão apedrejado, ele perde, por escolha própria, a alma de sua alma, Abigail. O cristianismo vai ganhando espaço. Isso tudo gerou para ele um grande problema psíquico. E em meio às dores ele buscava a oração. Ele pedia a Deus ajuda, conforme a prática que ele tinha sido preparado na terra. O Deus dos judeus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da justiça. E, na verdade, tudo isso foi o preparando para que ele pudesse ser atendido por Deus numa proposta nova. Jesus. O amor. Envolvendo-o para uma nova esfera, uma nova vida. E ele, atendido nas suas súplicas, pela intervenção da misericórdia divina, não olhem, é o convite, não busquem esse movimento apenas de Jesus entrando em cena, porque isso inclusive gera uma dúvida e um desconforto, porque alguns aqui que estudam o Evangelho podem argumentar ou podem indagar: por que Jesus o Senhor não apresenta para mim como apresentastes para Paulo? Na minha Damasco, eu quero mudar de vida. Entenderam aí? Então nós estamos aqui agora sendo chamados como espíritas para rever a nossa maneira de intercambiar com Deus, que passa primeiro pelo reconhecimento dos limites, mas ao mesmo tempo consolados pela providência divina que está nos atendendo. Mas devemos, como Paulo, nos movimentar para perguntar para Jesus: o que queres? O que queres de mim? Porque Jesus tinha dito: não recalcitres mais contra o aguilhão. Não tem motivos alimentar os conflitos.
Ele queria dizer: entra nessa nova etapa da vida despertando o seu Cristo interno. Era o diálogo de Jesus com ele, naquelas palavras que, a princípio, um diálogo tão simples. Saulo, 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 por que me persegues? Era a última hora de Saulo. Não recalcitres mais contra o aguilhão. O pessoal da cidade pode não saber o que é aguilhão. Nós que somos do interior, lá de Dom Joaquim, sabemos. Aguilhão você põe no boi para guiar ele. E é um ferro pontiagudo. O boi não tem. Se ele resistir, se ele olhar para o lado, complica a vida dele. Então a dor é escolha sua, da humanidade, que insiste em não ser humano. A casa do caminho que Saulo foi conhecer representava todo um laboratório que coloca o ser diante das necessidades humanas, para trabalhar com justiça, com bondade, com amor, com arte, com poesia. Como Estevão se torna o destaque entre os discípulos de Jesus. E para concluir, apenas uma nota histórica para quem ainda não leu o livro Paulo e Estevão, que é uma obra para ser estudada, não um romance qualquer, para você passar os olhos e se dar por satisfeito. Os discípulos que estavam trabalhando na casa do caminho eram os 11, que o 12º foi a chegada de Matias, quando ele é convertido para substituir Judas. Então tínhamos ali 12 discípulos que conheceram, conviveram com Jesus. Estevão não conheceu Jesus, mas era uma alma tão preparada, tão sensibilizada para o Cristo, que ele chegou como o próprio Saulo chegou. Estevão era judeu, filho de Jochebede, vivia em Corinto. Ele estudou o Antigo Testamento. O Evangelho, ou melhor, as reflexões espirituais semanais na casa de Jochebede, Estevão e Abigail, sua irmã, era um colorário de bênçãos, trazendo Isaías, trazendo os profetas, estudando os 10 mandamentos. Eles não tinham requinte que o Saulo obteve com o estudo no Sinédrio, nas suas tradições familiares. Lembrando que Paulo era da descendência da tribo de Benjamim. Então tinha toda uma estrutura. Estevão não, mas o Estevão, com a sua família, na simplicidade, naquele cadinho de bênçãos, despertou de uma forma muito especial, sem dores, sem conflitos, para o Cristo. As dores vieram depois, porque a consciência desperta e que passa a operar com a luz do Evangelho vai ser sacrificada pela incompreensão do mundo. Saulo viveu as dores íntimas porque ele estava vinculado ao mundo. Ele tinha interesse em ser remunerado por Deus. Estevão não, que na época se chamava Gesiel. Ele servia a Deus por amor, sem qualquer interesse de obter poder, movimentado na ganância, manipulando ou sendo manipulado. Não. Era uma alma pura, que numa expressão religiosa antiga definia uma alma temente a Deus.
o temor, que é uma palavra utilizada pelos nossos irmãos de outras tradições religiosas, mas não é o temor no seu sentido de temer porque Deus castiga, não, não. Uma alma devotada, uma alma entregue à vontade divina, porque ama o dever e substitui o prazer da terra pela felicidade íntima que é eterna. São duas histórias, a princípio, completamente diferentes, mas assim deveria ser para nos auxiliar no entendimento no que vem a ser a dualidade da vida. Estevão e Paulo. Por quê? Porque nós estamos muito interessados em entrar na escola dos dois. Você pode ser feliz sem sofrer. E quando atacado, diante da doença, da adversidade, você vai ter a noção clara de que o processo é vida, morte, renascimento, transformação, progresso moral. Então, o que for de dificuldade para nos fazer crescer, é bendito. As dificuldades para nos fazer rever também deve ser considerada. Mas as dificuldades que nós escolhermos sabendo que é um erro, aí o sofrimento advirá e nós muitas vezes teremos que nos ajoelhar até resignar a esse tipo de problema. Nós estamos aqui agora nesse Evangelho da Manhã com muita alegria, porque o trabalhador da última hora, ele representa esse momento que estamos vivendo. E você foi convidado. Cabe a ti escolher se vais aproveitar a oportunidade ou se vamos deixar para depois. A sabedoria indica: quem sabe faz a hora. Não espera acontecer os problemas, que advirão quando a gente não escolhe como deveríamos, como a consciência indica. O Evangelho da Manhã abre muitos ângulos de reflexão. Mas vamos escolher uma singela nota. Que possamos valorizar o momento, como se ele fosse o último de nossas vidas. Sem preocupação com o que virá depois. Porque quando a gente começa a fazer muita conta, a gente perde o foco. Guardar em celeiro, ser previdente, ser ajuizado, faz parte da jornada. Nós precisamos dos elementos, dos instrumentos, dos recursos para chegar no objetivo. Mas depois de reunidos, preparados, nós temos que olhar para o agora, para quem caminha conosco e procurar agir no bem. A parábola fala exatamente do serviço. A caridade é o bem em ação. Sem operacionalizarmos desta forma, não iremos nos remunerar. Porque a remuneração é pessoal. Sentir feliz com a felicidade do outro é virtude. Diferente quando os nossos olhos ambicionam o que o outro possui. É tão desagradável quando, por exemplo, até com as questões materiais, você, por exemplo, adquire, seja o que for, aí, de uma forma espontânea, você vira para alguém do seu convívio e fala assim: olha aqui, olha o que eu consegui. Aí se percebe no olhar do outro um desdém, inveja, despeito. Cria o quê? Ruptura. Porque o egoísmo e o orgulho
ele estabelece barreira, ele afasta. Agora olha como que é diferente na prática. Alguém chega para nós e fala assim: poxa, olha que momento legal que eu estou vivendo. Independente do que seja, pode ser uma coisa até que não faça mais parte do seu universo de valores. Mas o bem, a alegria que a pessoa irradia é um movimento espetacular de espiritualidade. Ao invés de condenar, de recriminar, você entra naquela faixa dizendo: oh, meu amigo, se ela tiver alguma dificuldade com a religião, você pense consigo, que Deus abençoe. Mas se ela for sensível aos projetos da espiritualidade, que você dê as mãos com ela e proponha: vamos fazer uma prece de agradecimento, porque todas as aquisições são benditas quando respaldadas na justiça, na ciência, no amor, no belo, porque projeta harmonia. Gênese no lar, evangelho no coração. Que tenhamos um dia muito especial para podermos fortalecer ainda mais a nossa relação amiga e que há de nos ajudar no progresso, a convivência com Jesus de Nazaré. E os bons espíritos que nos envolvem, que nos inspiram, que nos guiam nessa senda redentora. Ave Cristo.